Efésios, capítulo 4, ler do versículo 4 em diante, falando da unidade da fé, a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, e temos falado sobre o nosso relacionamento fraternal neste corpo que é a igreja. E tivemos a oportunidade de trazer aqui uma rápida palavra sobre a comunhão, o significado da comunhão, a importância da comunhão que devemos ter no corpo de Cristo. E o primeiro tópico, que foi a natureza desse nosso relacionamento, falamos da forma que nós chegamos à igreja carregados de pecados, e ainda que nascemos de novo, precisamos ser tratados pelo Espírito Santo através da palavra, já que, como uma criança, desde o nascimento, trazemos as marcas daquela vida passageira, da vida pregressa, da vida onde vivemos e da forma que vivemos, como Paulo fala aos Efésios no capítulo 2 da mesma carta, versículo 1 em diante. Mas, chegando à igreja, o Espírito Santo nos trata a fim de que possamos viver em novidade de vida e viver este novo relacionamento como membros do corpo de Cristo. Nós citamos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 em diante até o versículo 27, sobre a natureza desse relacionamento. Somos membros uns dos outros. Fomos chamados a ser participantes do corpo de Cristo, e nesta nova relação precisamos viver em harmonia, viver em paz uns com os outros, já que o apóstolo chama da paz o vínculo que nos mantém unidos, que nos mantém juntos dentro da igreja. De forma que a igreja, ela precisa ser luz para este mundo. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E precisamos viver, o mundo vive conturbado, em discórdia. Não é isso? Nós falamos no culto passado a maneira como hoje as pessoas vivem nervosas, revoltadas, e às vezes dá medo até no trânsito, não é? A gente revidar as palavras, falar, porque a gente não sabe o que vem de lá. E quantos têm perdido a vida porque parece que as pessoas vivem nervosas, irritadas. Mas, como povo de Deus, devemos submeter a nossa vida ao controle da palavra, ao controle do Espírito Santo, para que possamos viver de forma diferente. Amém, meus irmãos? Já que somos membros do corpo de Cristo, e dentro da igreja somos irmãos, somos membros uns dos outros. Nós citamos aqui o capítulo que o pastor Rodemir leu, 1 de João, capítulo 3, versículo 1, né? O pastor Valdemir leu a partir do versículo 1, onde o apóstolo João diz: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de quê, irmãos? Filhos de Deus. Esse é um privilégio, é uma evidência da manifestação do grande amor de Deus. E o Espírito Santo, ele confirma esta filiação com o nosso espírito.
Em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, Paulo fala disso. De forma que todos somos irmãos uns dos outros. E ainda que sejamos diferentes na cor, diferentes na altura, diferentes no temperamento, enfim, existem tantas diferenças de porque Deus não faz ninguém igual. Às vezes nós dizemos assim, é muito parecido com o pai, mas tem algumas coisas da mãe. Às vezes até no temperamento mesmo, de forma que Deus não faz ninguém igual. E essas diferenças que quando quando chegamos à igreja, precisamos submeter a nossa vida à orientação, à direção do Espírito Santo, pedir que Ele trabalhe através do nosso temperamento, controlando, para que possamos ser pessoas que podemos nos relacionar e construir amizades, amigos e viver como irmãos dentro da igreja. Quem diz amém, meus irmãos? Se eu for procurar uma pessoa igual a mim para ser meu amigo ou minha amiga, de forma nenhuma encontrarei, porque todas são diferentes. Mas, como eu cito como exemplo a relação dentro do casamento. Não é isso? É possível se construir uma relação dentro do casamento de anos. Eu já tive o privilégio de celebrar bodas de 65 anos de casados e ver como aquele casal vivia em harmonia. E quando perguntei ao irmão e à irmã que estava sentado à mesa onde eles estavam, eu disse, como foi possível essa trajetória de 65 anos? Por sinal, tinham a mesma idade, 81 anos, estavam celebrando o aniversário de 81 anos e 65 de casados. Como foi possível chegar aqui? Foi porque vocês são perfeitos? Não, pastor. Foi uma caminhada, uma carreira cheia de obstáculos, não é? Mas tolerando, suportando, amando ele disse, a minha velha me amando, tolerando as minhas falhas, e eu tolerando as delas, que nós estamos aqui celebrando 65 anos de casados. E por que não dizer que a mesma forma nós temos que fazer nos nossos relacionamentos dentro da igreja? A igreja é a família de quem, irmãos? De Deus. Amém? E não há coisa mais horrorosa, mais vergonhosa do que uma família brigando, uma família desunida, uma família que os membros se desencontram. Você escuta constantes barulhos e escândalos naquela casa, porque os membros da família não se entendem, não se entendem. Mas, meus amados irmãos, quando há harmonia, daquela família projeta luz. E eles funcionam como sal da terra. E assim nós devemos viver dentro da igreja. Quem diz amém, irmãos? Amém. Dentro da igreja, todos temos alguma coisa que alguém tem que tolerar para nos suportar. Não é isso? Não só os outros, mas nós também, uns com os outros. De forma que o apóstolo São Paulo, ele cita que o amor fraternal é onde está fundamentado o nosso relacionamento pessoal, não é isso? Dentro da igreja. O amor fraternal é o fundamento do nosso relacionamento. E ele cita inúmeros textos nas suas epístolas, como o que nós lemos no Evangelho de João. O próprio Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, não é? O discípulo de Cristo não é conhecido, Jesus quer dizer, pela quantidade de língua que ele fala,
pelos gritos que ele dá no culto, pelas profecias que ele, usado pelo Espírito Santo, profetiza. Jesus disse que nós somos conhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo se nos amarmos uns aos outros, que é o fruto do Espírito, não é? Capítulo 13, versículo 35 de João, ele disse: nisto todo mundo conhecerá. Amém, meus irmãos? Há uma versão que diz: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. E o que é o discípulo? É o aprendiz, é aquele que imita o seu mestre. E quando nós amamos os nossos irmãos, amamos uns aos outros, estamos imitando a Cristo e estamos dizendo ao mundo que somos verdadeiros discípulos de Cristo. De forma que o amor, como eu disse, é fundamental no relacionamento entre os membros do corpo de Cristo. Eu citei no culto anterior, não vou repetir tudo o que falei para não ser repetição o estudo, mas a razão deste amor ser essencial é que o amor é como uma corda que nos atrai para que vivamos juntos como em um molho. Leiamos esse versículo, não pedi para os irmãos lerem, mas Oséias capítulo 11, livro do profeta Oséias capítulo 11 e o versículo 4. Oséias capítulo 11 e o versículo 4, que nos diz assim: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Amém? Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. O amor, não é isso? Juntamente ele, com o vínculo da paz, ele nos mantém unidos. Amém, meus irmãos? Ele nos atrai a viver juntos, a tolerarmos-nos mutuamente. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 29, não vou ler porque li no outro culto: os que vivem com Deus estão atados como em um feixe, como em um molho. Paulo diz no capítulo 12, versículo 12 de primeira carta aos Coríntios, que nós somos membros uns dos outros. Amém, meus irmãos? Dependemos uns dos outros. Não somos como os ermitânios, vivemos na solidão do deserto, não. Nós vivemos dependentes uns dos outros no corpo de Cristo. Paulo aos Colossenses, ele diz: e sobre tudo isso, capítulo 3, versículo 14 e 15, se quiser anote, ele diz: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Na versão atualizada diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, o qual também foste chamado em um só corpo. E uma versão diz acima, a NVT diz: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em uma perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o vosso coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Quem diz amém, meus irmãos? Quando nós lemos as epístolas de Paulo, observamos de que não era fácil também a convivência no mundo neotestamentário. E era por isso que constantemente Paulo tinha que exortar a que vivessem unidos, a que não formassem grupos dentro da igreja, a que não formassem as chamadas panelinhas dentro da igreja, mas que vivessem unidos. Ele disse: está Cristo partido em pedaços? De forma nenhuma, não é? Um corpo, para sobreviver,
os membros têm que estar unidos, um unido ao outro. Quem diz amém, irmãos? Não é? Unidos um ao outro, de forma que para isso é necessário que nos nos amemos uns aos outros. Não é isso? O Senhor Jesus disse está registrado em João 13:34, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Amar como Ele amou. Cristo é o exemplo para nós. Amém, meus irmãos? Ele é o exemplo. A parte B do versículo 34 diz isso, como eu vos amei a vós. Ele diz que assim como Ele nos amou. Como foi que Ele nos amou? Ele tolerou os nossos pecados. Ele perdoou as nossas transgressões. Amém, meus irmãos? De cada um aqui sabe o que Jesus tolerou, suportou e tem suportado para que continuemos servindo a Ele. Porque as fraquezas surgem no dia a dia, mas Ele vai perdoando e vai nos amando, e nos amando, e nos amando, e é por isso que nós vivemos no seu corpo. O amor é um mandamento, irmãos, não é uma opção. Amar ao meu irmão é um mandamento. No mesmo capítulo, no capítulo 15, versículo 12 de João registra as palavras de Cristo que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A medida com a qual eu devo amar ao meu irmão é a medida com que Cristo nos amou. Amém, meus irmãos? Com que Cristo nos amou. O versículo 17 do mesmo capítulo 15 diz: isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Não é uma opção, não é um pedido, não, é uma ordem. Eu mando que vocês, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, não é? Na primeira epístola de João, onde foi feita a leitura, no capítulo 3, o mesmo capítulo e o versículo 23 diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus morreu na cruz? Você crê que Jesus realizou a nossa redenção na cruz do Calvário? Isso deve ser acompanhado da manifestação do amor pelo seu irmão. Porque diz aqui: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, mas nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. É preciso enfatizar que amar é um mandamento, portanto deve ser obedecido. Cristo não apela aos nossos sentimentos, mas à nossa vontade. Amém, meus irmãos? Então isso, como Jesus disse, prova que nós somos discípulos, porque estamos vivendo como Ele viveu. O apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12, da epístola aos Romanos, aos cristãos que estavam em Roma, não é? Haviam fugido da perseguição. No capítulo 2, versículo 10 da carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando nos amamos uns aos outros, irmãos, preferimos dar honra ao outro. Amém, meus irmãos? Dá a vez ao outro, não é? Quantas vezes nós não queremos ceder 1 milímetro, não é? Quantas vezes? Não queremos ceder 1 milímetro. Mas se nos amamos, preferimos dar honra ao outro, não é? Por que não dizer dá a vez ao outro? Amém? Então dessa forma podemos viver em harmonia. Paulo diz aqui: amai-vos cordialmente, ou seja, com afeto profundo. Essa palavra no original é a combinação de duas palavras, storge e phileo.
Esta última denota a afeição, a história de afeição natural, como entre progenitores e seus filhos. A combinação desses dois vocábulos envolve o amor que deve prevalecer na família cristã, de irmão com irmão em Cristo. Nós somos irmãos. Quem é irmão aqui, irmão? Amém? Talvez você nem conheça o que está à sua direita ou à sua esquerda aqui no banco nessa noite. Mas você sabe de uma coisa, você não sabe quem ele é, não sabe quem ela é, não sabe quando aceitou Jesus, não sabe que função exerce, mas pelo menos uma coisa você sabe. Está aqui do meu lado o meu irmão, porque Jesus salvou ele como salvou a mim também. Amém? Então esse é um título nobre que cada cristão possui no seio da igreja quando passa a ser um membro do corpo de Cristo. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 14, Colossenses, Paulo diz: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Não é? Vínculo é aquilo que segura, é aquilo que ata, é aquilo que junta, não é? Não é o vinco da calça. Na Bíblia Viva nós lemos assim: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanece unida em perfeita harmonia. Amém, meus irmãos? Deixe que o amor dirija a vossa vida. Paulo reconhecia que os irmãos da igreja de Tessalônica, ou seja, os tessalonicenses, eles abundavam nessa virtude que era o amor fraternal. E por causa disso, a igreja de Tessalônica se tornou um exemplo, irmão, para toda a região da Macedônia e Acaia. Por causa do seu amor, a forma como eles viviam. E isto era resultado da prática do amor fraternal. E ele diz: quanto, porém, a caridade ou o amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Não precisa escrever, porque vocês sabem que é uma exigência, é um mandamento divino. Amém, meus irmãos? Que devemos amar uns aos outros. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 17, nessa Bíblia essa versão que usamos tanto na nossa igreja, que é a corrigida, diz assim: amai a fraternidade, diz o apóstolo. Fraternidade é um termo oriundo do latim frater, que significa irmão. Por este motivo, fraternidade significa parentesco entre irmãos. De forma que o que o apóstolo está dizendo é: amai como irmãos. Amém, meus irmãos? Uns aos outros. Tem pessoas que dizem assim: eu não gosto muito desse irmão. Mas você já é paradoxal. Não gosto muito desse irmão. Se é irmão, tem que gostar. Se é irmão, tem que amar. Amém, meus irmãos? Porque somos da mesma família. Na versão atualizada diz: amai os irmãos. Na NVT diz: tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos pedir que o Espírito Santo grave isso dentro do nosso coração, da nossa mente. Se nós fizéssemos, irmão, que eu não estou dizendo que é fácil, um esforço para nos amar, para compreender, para tolerar uns aos outros. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu acho que a gente, pastor Samuel, teria menos problema para resolver aqui. Que a gente perde um tempo, irmãos. Perde um tempo. Às vezes, o tempo que a gente poderia gastar para orar, para ler a Bíblia, ou para resolver os problemas da igreja, a gente perde um tempo por coisinhas, irmão, que não tem sentido. Até parece que nós não temos o Espírito Santo, irmãos. Não temos a palavra na nossa mão que nos exorta a tolerar, a suportar uns aos outros. Amém, meus irmãos? A suportar uns aos outros. A suportar.
Seja no casamento, eu já estive falando isso em vez anterior, não é? Temos que suportar. Não espere, você que é moça e rapaz que vai casar com um anjinho de luz que vai descer do céu, perfeito, e mesmo assim a primeira briga que houve foi entre os anjos. A primeira briga que houve foi entre os anjos, irmão. Não, vai casar com alguém cheio de defeitos. Não é? No tempo do namoro, do noivado, não flui muito assim com abundância os defeitos, não é? Até dizem que o amor é cego, mas eu acho que é a paixão que é cega, não é? O amor não, se a gente lê 1 Coríntios 13, a gente vai ver que o amor, ele é verdadeiro, ele é real, ele vê as coisas, não é? Agora ele tolera, amém, meus irmãos? Ele suporta, não é? De forma que nós precisamos, irmãos, do amor fraternal, que deve ser intenso e constante, para que preserve o nosso relacionamento no corpo de Cristo. Pedro, em suas epístolas, nos exorta a ser ardentes em amor, intenso em amor, no amor fraternal, que é o amor entre irmãos. Na corrigida, ele diz, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados e defeitos, de falhas. Na versão atualizada diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso. Na versão corrigida diz ardente. Na atualizada diz intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. De forma, irmãos, que este amor tem que nos acompanhar, porque nós precisamos dele para viver a nossa relação de harmonia, de paz no corpo de Cristo, que é a igreja. Eu já falei da natureza desse relacionamento, da razão por que devemos viver um bom relacionamento, porque nós somos irmãos, somos gerados por Deus, temos um só Pai, uma só fé, um só Espírito. Amém, meus irmãos? Como eu li aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, não é? Que os irmãos leram comigo, no capítulo 4, o versículo 4 em diante, onde o apóstolo diz: há um só corpo, não são dois corpos, é um corpo. E um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, nós podemos viver nessa harmonia. Em Hebreus capítulo 13, versículo 1, uma das exortações do escritor é permaneça o amor fraternal. Apesar de ser escrita a um grupo de crentes que sofriam perseguição, tinham sido expoliado todos os seus bens, haviam perdido tudo, estavam como peregrinos no mundo, mas o apóstolo escreve, né? A Bíblia não diz quem foi o autor, mas pelo menos os estudiosos afirmam que foi escrita aos cristãos que estavam dispersos em Roma, a carta aos Hebreus. E foi escrita a crentes que haviam perdido tudo, que estavam vivendo em uma tribulação terrível. Mas mesmo assim o apóstolo diz: permaneça o amor fraternal. Nada, eu estou nervoso, porque eu estou passando uma situação difícil. O apóstolo está dizendo: permaneça o amor fraternal. Amem-se um ao outro. Amém, meus irmãos? Continuem a amar uns aos outros. É o que diz a outra versão. Teu irmão permanece em trevas, diz João, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9 e 11. Eu quero adiantar um pouquinho. Então, o amor é o fruto do Espírito. O Espírito Santo vem para comunicar-nos a vida de Cristo, para implantar em nós a Jesus com toda a sua capacidade de amar. De forma que o amor deve desenvolver-se em nós, abundar na nossa vida, de forma que
o apóstolo desejava que este amor crescesse, o amor, a vida de Cristo em nós também deve crescer. Paulo orava para que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais. Filipenses 1:9, Paulo diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Amém, meus irmãos? Crescer em amor fraternal. É o que Paulo diz aos Tessalonicenses, na primeira epístola. Se quiser anotar, pode anotar. Capítulo 3, versículo 12, diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E Paulo reconhecia que a igreja em Tessalônica era uma igreja que já havia conhecido e experimentado esse amor fraternal. Então, de forma que nós entendemos o que é o relacionamento, para viver dentro do corpo de Cristo, ligados um ao outro, em harmonia. Já falamos que o fundamento desse relacionamento é o amor fraternal. E para, meus amados irmãos, esse relacionamento crescer, se desenvolver entre nós, precisamos estar juntos. Amém, meus irmãos? Juntos. Mas eu quero dizer que juntos não só no culto. Não só no culto. Nós vamos ver isso. Vimos que o amor fraternal nos leva a estar juntos. E o estar juntos ao serviço aos irmãos. Mas precisamos saber que estar juntos é a circunstância indispensável para a formação da igreja, já que ela é o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, que é a igreja, à luz de 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 27, que já citamos em uma outra oportunidade, não vamos ler, não é? Então, é necessário que para que desenvolvamos um relacionamento cristão, fraterno, dentro do corpo de Cristo, estejamos juntos. Quem diz amém, irmãos? Reunidos, juntos. Eu não sei como ficam os desigrejados, né? Porque eu não sei como ficam aqueles crentes que não vêm à igreja por preguiça e ficam na Rede Brasil. A Rede Brasil foi feita para os momentos que nós não temos culto e para aqueles que não podem vir à igreja, não é? Os enfermos, as pessoas muito idosas que já não podem se locomover, não é verdade? Mas na hora do culto, o crente tem que estar no culto, não é verdade, irmão? Eu já ouvi alguém dizer assim: eu sou crente em casa. Não é não. Você quer ver que não é? Você pega um tição, tire da fogueira e bote ele distante para ver o que vai acontecer. Ele vai se apagar. Porque nós dependemos dessa relação de comunhão uns com os outros. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos crescer junto. Se um membro do corpo cresce de forma desregrada, sem limite em relação ao outro, isso vai surgir, vai causar uma deformidade no corpo. Todo corpo cresce uniforme. Para que cresça uniforme, é preciso que esteja ligado. Amém, meus irmãos? Estejamos juntos. Quem diz amém? Estejamos juntos. Porque foi assim que a igreja cristã começou. Foi assim que ela começou. Eu posso me alegrar com uma mensagem da Rede Brasil e até da internet, que tem muito lixo, né? Às vezes se salva alguma coisa, muita heresia, não é? Muita gente revoltada falando ali de coisas que não deveriam falar, não é? Mas, e meus irmãos, mas o lugar onde eu devo desenvolver a minha comunhão no corpo de Cristo é na igreja, é no culto. Quando a igreja primitiva, ela surgiu, ela foi fundada, ela se reunia, ela estava junto. Observe o que o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois dessa pandemia, muitos crentes naufragaram na fé, porque foram ficando em casa e gostaram, não é?
ficaram ali assistindo novela, televisão, e ficaram-se, né, irmão, ali naquela diversão, e lá vai, e naufragaram na fé. Porque o lugar que o crente deve estar é na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? É na casa do Senhor. Observe que a igreja primitiva, aqueles que se converteram, se entregaram ao Senhor, eles estavam juntos, eles se reuniam, se agregavam. Como corpo de Cristo, que é a igreja. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 41. Vamos ler. Se quiser repetir após mim, você vai gravar o texto. Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, o que foi que aconteceu? Repita: agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram-se quase 3.000 almas. Agregar, reunir em um só todas as partes, como é um corpo. Aqueles que ouviram a palavra e receberam a palavra, eles não foram cada um para a sua casa e desenvolveram, não vou servir a Deus em casa, não. Eles se juntaram, eles se agregaram, eles ficaram juntos, amém, meus irmãos? Para que desenvolvessem a sua comunhão, a coinonia. Abra, ou seja, neste mesmo capítulo, o versículo 42, o versículo seguinte, diz assim: e perseveravam como? Na doutrina dos apóstolos. E em quê? Repita: e na comunhão. E no partir do pão. E nas orações. O versículo 44, o que é que diz? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aquilo que é comum fala de comunhão. Amém, meus irmãos? Mas para que esta comunhão se desenvolva, é preciso que estejamos juntos, oremos juntos, escutemos a palavra juntos. Amém, meus irmãos? Estejamos em comunhão para poder desenvolver essa unidade que deve existir no corpo de Cristo. A Bíblia diz que eles comiam juntos. Versículo 46 diz: e perseverando unânimes, quantos dias? Todos os dias. Aonde? No templo. E partindo o quê? O pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O ter comunhão e o estar junto é algo inerente à natureza da igreja, pois não pode haver igreja sem comunhão, irmãos. Amém, meus irmãos? Sem comunhão. Porque a igreja é um corpo, a igreja é um rebanho, a igreja é um edifício. Amém? E se é um edifício, tem que ter a mesma base, o mesmo cimento. Devem estar unidos. Então devemos ter essa mentalidade de comunidade. Vivemos em uma sociedade individualista, egoísta, mas precisamos ter uma mentalidade de unidade, a exemplo de Jesus na oração sacerdotal. Então, precisamos viver. Todos estavam juntos. A igreja, os que se convertiam, estavam juntos e comiam pelas casas. Vejam o versículo 44 que nós lemos, diz, e todos que nós lemos, diz, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Em comum, digo. No 4:32 diz, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, irmãos.
No capítulo 5 e o versículo 12, a parte B do versículo diz: e estavam todos unânimes no alpendre denominado Salomão. De forma que a igreja nasceu para estar junta. Quem diz amém, irmãos? Está junta. Acabem com essa ideia diabólica de desigrejado. Que desigrejado? Se você é desigrejado, não pertence à igreja. E se não pertence à igreja, não é de Cristo, não é da família de Deus, irmãos. Porque nós somos um corpo, e o corpo tem que estar junto, cada membro junto ao outro. Amém? Se assemelha àquela figura do livro de Ezequiel, onde o profeta profetizou naquele vale de ossos secos, e de repente veio um vento e os ossos começaram a fazer o quê? A se juntar um ao outro. E depois começou a vir músculos. E depois começou a vir, não é? Os tecidos, a carne, a pele. E se levantou um grande exército. A igreja é esta família, este corpo, que o Espírito Santo juntou osso a osso, músculo a músculo, corpo a corpo. Ela não pode viver separada. Que desigrejado, coisa nenhuma, irmãos. Isso é uma ideia diabólica para destruir a unidade do corpo de Cristo. Mas no capítulo 2, versículo 46, diz que eles comiam, irmãos. O tempo de comunhão da igreja primitiva era tão lindo, irmãos, que as 2 horas de culto eram insuficientes. A harmonia da igreja, no período da igreja primitiva, era tão maravilhoso, era tão linda a harmonia, que os irmãos não se contentavam em estar juntos somente na hora do culto. Observe o que a Bíblia diz. No capítulo 2, versículo 46, não é? Ele diz assim, veja o exemplo. Eles se reuniam-se pelas casas, mas estavam juntos no culto no templo. Diz e perseveravam unânimes todos os dias aonde? No templo. Versículo 42 do capítulo 5 de Atos diz, e todos os dias aonde? 5:42 de Atos. E todos os dias no templo. Amém, meus irmãos? Havia, é claro, naquele tempo não tinha templos como nós temos aqui. Havia igrejas que se desenvolviam em casas de famílias cristãs. Como está registrado em Romanos 16:5, diz, saudai também a igreja que está em sua casa. Depois, em Colossenses 4:15, diz, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Eram congregações que havia nas casas, mas não eram crentes isolados, desigrejados, que deixavam a igreja para estar isolado e dizer, eu também sou crente em casa. Você vai morrer. Porque o corpo precisa de vitalidade, precisa estar junto um membro ao outro para ser alimentado. Amém, meus irmãos? O participar das reuniões regulares era essencial para conseguir um bom desenvolvimento, na vida espiritual. Necessitamos nos reunir para recebermos todos um mesmo ensino, orientação. Não é um corpo. O corpo tem um comando, ou não é assim, irmãos? Amém? O corpo tem uma cabeça, tem um comando. Todos os membros estão atrelados um ao outro, recebem o mesmo comando. E nós necessitamos nos reunir para recebermos todos um mesmo ensino, uma mesma orientação, participar da mesma oração, experimentar as mesmas bênçãos.
levar as cargas uns dos outros. Como é que eu posso levar a carga do meu irmão se eu nunca me reúno com ele, eu não me congrego? Eu não sei o que meu irmão está passando. Eu não sei o que o meu irmão está sofrendo. Como é que eu posso cumprir essa ordem apostólica, onde ele diz que devemos levar as cargas uns dos outros? Levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Participar, diz assim, alegrai-vos com os que? E chorai com os que? Mas como é que eu posso me alegrar se eu não me reúno com meus irmãos? Como é que eu posso chorar com meu irmão se eu não estou em comunhão? Eu não estou junto, eu não me congrego com meu irmão. Eu estou isolado, como ermitão no deserto. E o apóstolo, irmãos, diz em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, precisamos estar reunidos para sofrer quando o meu irmão sofre, chorar quando o meu irmão chora e me alegrar quando o meu irmão agradece a bênção que recebeu. Em Romanos, no versículo 13 do capítulo 5, Paulo diz assim, comunicai com os santos nas suas necessidades. Ora, irmãos, como é que o meu irmão pode saber minhas necessidades se nós não estamos congregados? Se nós não estamos em unidade? Se nós não estamos juntos? E é tão lindo, irmãos, quando a igreja, ela está reunida. Não reunida para olhar a cor da roupa que a outra veio, nem o penteado que a outra trouxe. Se o sapato foi comprado em tal loja ou naquela loja. Ah, irmão, isso não, irmão. Quando você lê as epístolas de Paulo, ele diz que quando vos reunirdes, tende salmos, tende hinos, tende revelação, aleluia! É disso que eu estou falando, irmãos. E como é bom quando a gente vive em comunhão, em unidade, nos reunimos com os nossos irmãos, sentimos saudade do culto. Tem crentes que não sentem mais saudade da igreja, está tão distante, irmãos. Entendeu? Não tem mais comunhão com o corpo. Mas quando nós estamos juntos, nós sofremos juntos, nós oramos uns pelos outros, choramos e nos alegramos juntos. Amém? Eu nunca tive vergonha. Uma vez uma pessoa disse assim, é pastor, mas ele não se lembra quem, ele era tão pobre. Eu digo, gente, mas isso eu já sei, irmão, eu vivo contando que Deus fez comigo, maravilha. Quando meu pai se converteu, irmãos, meu pai perdeu tudo. Para Deus chamar ele e a nossa família, teve que acabar com tudo. Ou foi Deus, ou não sei quem foi, mas sei que se acabou. E Deus colocou meu pai, minha mãe, minha família num aperto. E o pão faltou. Olha, irmão, o negócio foi sério. E um dia, meu pai estava amarrando, eu era um adolescente, 12 anos mais ou menos, 13 anos, e a minha irmã entrou no quarto onde meu pai estava amarrando o sapato e começou a chorar. Entrou assim no colo dele e começou a chorar. E disse, papai, eu estou com fome, está doendo aqui. Eu não comi nada. E papai, um homem forte, de um temperamento, mas ele começou a chorar, ele se quebrou ali.
e abraçou minha irmã e disse: minha filha, eu já fiz de tudo, mas não tenho um pão para lhe dar. Peça a Deus, nós vamos para a igreja agora, peça a Deus. E meu pai, ele fazia aquele círculo, pegavam a mão um do outro assim, 8 filhos, meu pai e minha mãe, naquele tempo só tinha 8, mas chegou a 14. Era uma bênção. Aí pegou assim, começou a orar: Senhor, nós vamos para a igreja, cuida de nós, desde de manhã não temos o que comer. E nós fomos, irmão, a oração da mocidade, em Azulão. E meu pai estava muito triste, um homem que tinha tudo. E ele foi lá para o penúltimo banco, dobrou o joelho e começou a chorar lá. E os irmãos santos foram chegando, foram dobrando o joelho, foram chegando. E daqui a pouco a igreja começou a receber o derramamento do Espírito. Jesus começou a alegrar a igreja. E de repente uma irmã foi usada pelo Senhor. E disse ao meu pai: homem, eu vi quando a tua filha foi até o teu colo, chorando, e disse: papai, eu estou com fome. E o Senhor disse: mas eu sou Deus, e quero te dizer, não chamou nome, nada. Eu quero te dizer que isto durou até hoje, porque amanhã eu vou abrir uma porta. E sabe, irmãos, nós fomos para casa, viu? Fomos para casa. Mas eu não tenho vergonha de dizer. Uma vez um irmão disse: o senhor é um eminente, é um homem. Eu digo: eu sou quase nada, irmão. Nunca quero me esquecer das minhas experiências, para que eu saiba e tenha consciência de que quem fez tudo foi o Senhor. E o irmão que estava dirigindo a campanha, era o vice-dirigente, ele disse: irmãos, vocês ouviram o que Deus falou? Disse: ouvi. Disse assim: Deus me fez sentir com quem é. Vamos socorrer. E a igreja se reuniu ali. E naquela noite ajudaram meu pai, para que tivesse amanhã o que comer até que o homem chegasse para arranjar o emprego. Mas não foi só isso, não. Nós tomamos um cafezinho, deitamos. Mais ou menos de 1 da manhã, alguém bateu na porta. Irmãos, esse homem trazia um caixão grande assim, disse assim: eu não estava no culto, mas a minha esposa estava. Eu estava no frigorífico. Era uma pessoa de lá do bairro. E ela disse que Deus falou. E eu vim trazer isso aqui, para que vocês comam até começar a trabalhar. E levou um caixão. Até filé tinha, irmão. E, meus irmãos, a igreja é a família, irmão. A igreja é a família. E quando a gente está junto, quando você está junto, a igreja chora com você, a igreja se alegra com você. Mas se você se isola, se você fica em casa, se você abandona o culto, você não pode gozar desse relacionamento harmonioso e amoroso da igreja. Observe que a igreja, ela se reunia. Aquela hora do culto era insuficiente. Era insuficiente.
Porque a igreja deve estar junta em todos os momentos, em ocasiões boas e más. Irmãos, tem gente que às vezes eu encontro num lugar assim, às vezes eu estou viajando e o irmão chega e diz assim: "Ó, pastor, pai do senhor, pastor." Eu digo: "Ô, pai do senhor, meu irmão, o senhor é de que área?" "Da área tal." "Como é o nome do coordenador?" "Eu não sei não, irmão." "Como é o nome do presbítero?" "Eu não sei não, irmão." Que relacionamento é esse, irmão? Que o crente não conhece nem o nome do presbítero da congregação que ele se congrega. Não conhece nem o nome do coordenador, irmãos. Que relação é essa? Eles estavam juntos. Quando nós estamos juntos, quando nós temos um relacionamento no corpo, encontramos para comer juntos com alegria. Veja o que diz o versículo 46 aí. Veja o que diz o versículo 46. Comiam juntos. Isso não era ceia do Senhor, não. O que era que eles faziam, irmão? Comiam juntos. Com que, irmãos? Com alegria, irmão. Aquele irmão sabia que aquele outro estava passando, perdeu tudo pela perseguição. Estava passando fome. Aí dizia: vamos chamar a família do irmão para comer com a gente. Para comer pão com a gente. Quando vivemos, irmãos, nesse relacionamento salutar no corpo de Cristo, visitamos-nos, compartimos juntos, como faziam os santos, não é? Veja Lucas capítulo 1, eu já vou terminar. Lucas capítulo 1, abra sua Bíblia. Versículo 39, irmãos. 39 diz: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu, e Isabel foi cheia e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém isso a mim? Que venha o quê? Visitar-me a mãe do meu Senhor. Que venha visitar-me. Os crentes visitavam um ao outro. Um ao outro. Dentro desse relacionamento, irmão, quando o membro da igreja, o crente, sabe que o outro está sofrendo, não é? Custa nada dar uma ligadinha de telefone. Irmão? Como é que vai, meu irmão? Como é que vai? Eu já ouvi pessoas dizer assim: pastor, eu estou aqui em cima da cama, não aparece uma santa alma para me visitar. Como que seja obrigação só dos pastores. É dever dos pastores. Mas nós somos irmãos. Realizar algum trabalho junto de vez em quando. Irmãos, eu trabalhei em um país que eu admiro muito o argentino. Tem pessoas que falam muito do argentino. Eu não falo não. Porque se tem gente ruim lá, tem aqui também. Agora, uma virtude que eu admiro, irmãos, é que não precisa ser crente. Os argentinos, quando ele vê o colega a casa vazando, ele se junta e vai lá com o colega e retelha a casa. Quando eles estão construindo, eu vi muito isso. Os amigos do trabalho, os amigos da igreja, aí levantar a casa dele juntos. Depois ele levantava a casa dele lá, irmãos. Isso é viver em harmonia, ter um relacionamento fraternal, hospedar uns aos outros,
1 de Pedro 4:9. É claro que tem que ter cuidado, né, com quem hospeda. Que alguns não hospedaram anjo, não. 1 de Pedro 4:9. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 4 e versículo 9. Diz assim: sendo o quê? Hospitaleiros uns para com os outros, agora sem murmuração, né? Porque tem gente que recebe as pessoas em casa só para falar da vida dos outros. Falar do pastor, falar do ministério. Sentou na mesa dele. Bem-aventurado o varão que não anda conselho dos ímpios, nem no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas senta ali só para falar da igreja, falar de fulano, falar de mengano. Mas o apóstolo disse: seja hospitaleiro, mas sem murmurar, sem murmuração. Não se reúna para murmurar, para falar dos outros. Para falar dos outros. Não é só questão de estarmos simplesmente juntos, mas de procurar nos conhecer e nos edificar mutuamente em sã comunhão. Ao nos encontrar, devemos ter o cuidado da leviandade, da murmuração, da superficialidade e do que não edifica. Viu? Do que não edifica. Estar juntos é indispensável para conhecer-nos e servirmos-nos uns aos outros. Nós vamos falar disso, se Jesus permitir, no próximo estudo.